Olá, o objetivo desse vídeo é mostrar como pode ser feito o planejamento e execução de um voo de uma aeronave Boeing 737-700 de carga entre as cidades de Budapeste, na Hungria, e Innsbruck, na Áustria. O 737, aqui visto na rampa de carga do aeroporto de Budapeste, pertence à companhia Spice Express da Índia. Sua situação atual é estar desenergizado, ou seja, com todas as baterias desligadas, os motores parados e frios. Está também com os calços nas rodas e com GPU, uma Ground Power Unit, para fornecer energia elétrica externa já acoplada. A aeronave está também com o combustível necessário para a viagem já colocado nas suas asas e com toda a carga colocada dentro da fuselagem amarrada e segura. O simulador que está sendo usado nessa gravação é o Microsoft Flight Simulator 2020, na última versão de agosto de 2022, e a aeronave é um 737-700 cargueiro feito pela PMDG. O dia do voo é 3 de agosto de 2022 e a hora prevista para iniciar o táxi é 15h10 UTC, ou seja, 17h10 hora local em Budapeste. O plano de voo que se vê na tela foi executado pela Simbrief, uma companhia que agora pertence ao grupo Navigraph da Suécia. Como se vê, o plano foi feito por um Boeing 737, que quer dizer 737-700, com origem em Lima Hotel Bravo Papa, que é Budapeste, e destino em Lima Oscar Whisky India, que é Innsbruck, usando como alternativa o aeroporto de Zurich, Lima Sierra Zulu Hotel, na Suíça. A altitude de cruzeiro foi 360, 36 mil pés, e a data é para o dia 3 de agosto de 22, com saída da rampa às 15h10 UTC. O tempo de voo estimado é de 55 minutos, com a quantidade de combustível a bordo de 5.572 kg, e não vai haver combustível extra. Isso vai dar um peso zero fuel weight de 53.293 kg, já considerando todo o carregamento que o avião está levando, o que implica numa take-off weight, quer dizer, peso de decolagem de 58.628 kg. A rota é planejada, tem uma saída instrumento a partir de Budapeste, que chama-se Gilet 2R, direto para o waypoint Gilep, depois direto para o waypoint Zouku, direto para o waypoint Arzin, direto para Ipola, direto para Rasta, direto para o waypoint Nanit, a partir do qual tem um procedimento de descida por instrumento para a pista 26 em Innsbruck, que chama-se Nanit 2 Alpha. Pelo mapa do plano de voo, pode-se ver que a rota é praticamente na direção oeste o tempo todo. Logo abaixo, nessas informações da Simbrief, pode-se ver o plano de voo propriamente dito. Nessa página e nas outras que se seguem, encontram-se todas as informações necessárias para o planejamento e execução desse plano de voo. Muitas das informações vão ser utilizadas na inicialização do FMC, que é o computador de navegação de bordo, para que a aeronave consiga automaticamente seguir da origem até o seu destino. Entre elas, evidentemente, estão o aeroporto de origem, de destino, a pista que vai ser utilizada para decolagem, a rota que vai da decolagem até o destino, incluindo os procedimentos de subida, todos os waypoints e, eventualmente, aerovias da rota, todas as restrições de altitude e também o procedimento de descida no destino, assim como as informações sobre a alternativa. Além disso, dessa informação, pode-se ver o Cost Index, que é um índice utilizado para o ajuste da potência durante todo o voo, desde a subida até o destino. Tem também a quantidade de combustível necessária a bordo antes da partida, assim como o combustível de reserva e todo o carregamento do avião colocado na forma de Zero Fuel Weight, ou seja, qual é o peso da aeronave com peso vazio mais toda a carga paga que vai estar a bordo desse voo.
tem também o nível de voo que vai ser utilizado, a altitude que vai ser utilizada, assim como os ventos, tanto em altitude quanto durante a subida e descida. Um fator importante também que é informado aqui é a temperatura no início do cruzeiro, ou seja, no topo da subida. Além de informações como qual é a altitude de transição, que é a altitude na qual a gente tem que ajustar o altímetro para standard, e também se vai ser feita uma redução de potência durante a decolagem e subida. Quando a tripulação chega na aeronave, normalmente o comandante entra direto para a cabine para fazer verificações de segurança, enquanto o copiloto ou primeiro oficial faz a inspeção externa da aeronave. Durante essa inspeção externa da aeronave, é importante prestar atenção à eventual contaminação da superfície de comando, entrada de motor, verificar se todas as janelas e portas de acesso estão fechadas, se não há vazamento, e principalmente se o avião está com os calços e em que posição os flaps se encontram. Ao entrar na cabine, o comandante vai inicialmente verificar o livro de bordo da aeronave, chamado logbook, para constatar o status da sua manutenção e eventuais correções nas últimas falhas que o avião apresentou. Além disso, ele verifica a documentação propriamente dita do avião para saber se está tudo em dia. Antes de sentar no seu assento, o comandante pode verificar os equipamentos de emergência, como a machadinha e os extintores de incêndio. Em seguida, senta-se no assento da esquerda e passa a observar todos os interruptores e botões, começando pelo painel superior, que, como se vê, consta de 5 colunas que podem ser vistas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Inicialmente, o objetivo é verificar que todos os interruptores e botões encontram-se nas posições convenientes, a maioria deles na posição desligada. Em seguida, na preparação para a energização da aeronave, verifica se os interruptores de limpadores de para-brisa estão ambos desligados, ou seja, na posição estacionado, park. A seguir, verifica se a alavanca de comando do trem de pouso está na posição baixada. Com esses itens verificados, pode-se com segurança energizar a aeronave. Isso é feito no painel superior, procurando-se o interruptor da bateria, que é única nessa aeronave, e ligando-se esse interruptor. A seguir, pode-se ligar a bateria de emergência para as luzes de emergência da aeronave ficarem na posição armadas. O display do painel elétrico que fica na parte superior da segunda coluna, pode-se ver que a fonte externa está fornecendo 24 volts AC, 115 DC com 402 Hz, então podemos ligar a fonte externa que está disponível. Verifica-se que o interruptor das luzes de posição ou de navegação esteja na posição steady, ou seja, ligadas continuamente, para que quem esteja do lado de fora da aeronave saiba que o avião está energizado. A seguir, verifica-se que o sistema principal de indicação dos trens de pouso, logo acima da alavanca do trem, esteja com as luzes verdes. Verifica-se também no topo do painel superior que a indicação secundária dos trens de pouso também estão com 3 luzes verdes. Nota-se que a alavanca do flap está na posição em cima, o que confirma a posição do flap vista na inspeção externa. A seguir, olhando-se o painel de detecção e extinção de fogo dos motores e do APU no console central, pode-se fazer alguns testes. Coloque-se para a esquerda o botão esquerdo de teste e deve-se observar as luzes de Default e de APU Detection In-Op acenderem. Colocando-se o mesmo botão de teste na posição direita, verifica-se que 3 lâmpadas de alarme vão acender, além das 3 alavancas de extinção de fogo nos motores no APU vão acender, junto com um alarme que pode ser apagado apertando-se o botão Bell Cutoff. No lado direito do painel, há um botão que testa os 2 sistemas de extinção, tanto dos motores quanto do APU. Durante esse teste, luzes verdes se acendem, indicando que cada um dos sistemas está funcionando normalmente. A próxima série de verificações é chamada pelos pilotos da Ryanair
de Rainbow Checks, que é como se fosse um arco-íris que começa no chão, no piso do cockpit do lado direito, prossegue pela parede de circuit breakers que fica atrás do assento do primeiro oficial, subindo pelo teto e indo para o lado esquerdo até terminar nas máscaras de oxigênio. Desse ponto de vista, pode-se verificar que todos os circuit breakers do lado direito estão nos respectivos lugares. Na lateral direita do teto, pode-se verificar que a corda de escape pela janela da direita está em seu alojamento. Do lado esquerdo, verifica-se a posição de todos os circuit breakers que ficam atrás do assento do comandante, bem como o alojamento da corda de escape da esquerda. A seguir, vamos verificar inicialmente no topo direito do painel superior o Flight Recorder. Acionando seu interruptor de teste, que fica debaixo de uma capa, a luz off deve apagar. A seguir, vamos testar os dois sistemas de Mach Airspeed Warning. Também os dois sistemas de aviso de stall, que uma vez acionados, vibram os dois volantes de controle da aeronave. A seguir, no topo superior esquerdo do painel superior, vamos acionar os dois sistemas inerciais da aeronave. Esse alinhamento dos inerciais leva vários minutos e toma mais tempo quanto mais distante a aeronave estiver do equador. É importante que durante o alinhamento dos inerciais a aeronave esteja o mais parada possível, ou seja, sem que haja carregamento de bagagens ou carga e principalmente de passageiros e catering. Claro que durante esse alinhamento a aeronave não pode ser removida do lugar, sendo rebocada ou por qualquer outro meio. O próximo teste é o de lâmpadas de todos os botões e anunciadores do cockpit. Ao terminar o teste, pode-se colocar o botão de teste na posição Bright, que é mais brilhante, ou Dim, normalmente utilizado durante a noite. A seguir, faz-se o teste do sistema de oxigênio dos tripulantes, apertando-se o botão Press to Test, tanto na máscara do lado esquerdo, que é do comandante, quanto a máscara do lado direito, que é do primeiro oficial. Com esse preparo de cabine feito até agora, podemos passar a inserir todos os dados necessários para o FMC, computador de navegação da aeronave. A primeira verificação importante é saber se o FMC está com a mesma unidade de massa que utilizamos no plano de voo. Caso não esteja, é possível alterar nessa mesma página. Verifica-se que os dois interruptores de stab stream estejam na posição normal. Em seguida, podemos introduzir a quantidade de combustível necessária para o voo, que é o block fuel arredondado mais 100 kg. E também a carga paga através da introdução do Zero Fuel Weight em toneladas. Está havendo uma discrepância entre os máximos Zero Fuel Weight informado pela SINBRIEF, que é de 55.200 kg, e o admitido pela PMDG, que é de 52.600 kg. A PMDG já informou que vai haver uma modificação dessa informação
mas ainda não se sabe quando. Como se viu, para introduzir o combustível basta pressionar Menu, FS Actions e Fuel, e o Payload Return Payload. Apertando-se a tecla FMC, vamos iniciar a inserção de dados propriamente dita. Nossa primeira ação é verificar pela data se o banco de dados ativo está válido. Em seguida, pressiona-se a tecla L6 para acessar o index. Pressionando-se a tecla L2, Position, vai-se para a página inicial de posição. Como se sabe, os FMCs precisam da posição em que se encontra a aeronave com a maior precisão possível. Isso é feito aguardando-se que o GPS inicialize e confirme a posição correta que a aeronave se encontra. Então, na próxima página, a gente pega a posição que é fornecida pelo GPS do lado esquerdo, GPS L, e usa-se essa posição para inicializar o FMC na página anterior. A seguir, aperta-se o botão RTE de rotas para introduzir os códigos ICAO da origem e do destino do voo. No nosso caso, digitamos Lima Hotel Bravo Papa para a origem, que é Budapeste, e Lima Oscar Whisky India, Innsbruck, que é o nosso destino. Se o plano de voo já tiver sido armazenado, pode-se apertar R3, Flight Plan Request, para solicitar o voo e em seguida carregá-lo apertando L6 com Load. Continuando a inserção do plano de voo, aperte-se Next Page e em seguida Departure and Arrival para colocar a saída de Budapeste. Para esse voo será a GILEP 2R, que se encontra na página 4 das saídas de Budapeste. Seleciona-se também a pista que será usada para a decolagem, a 31 direita. Pressionando-se o botão Route de rota, podemos colocar as demais informações da rota, quer sejam aerovias ou apenas waypoints, como é o caso dessa nossa rota. Digita-se Zouku, que será o primeiro waypoint após GILEP. Depois Arsim, em seguida Epola, depois Rasta, e mudando-se para Next Page, Nanite. Terminada a inserção dos waypoints de cruzeiro, clica-se novamente em Departure and Arrival para escolher o procedimento de descida no destino, que no nosso caso será Nanite 2 Alpha para a pista 26 com o localizador Romeu e transição no NDB Romeu Tango Tango. Clica-se mais uma vez em Route para verificar dessa vez se existe alguma descontinuidade entre waypoints. Caso haja, ela deve ser eliminada. Se tudo estiver como se espera, pode-se ativar e executar o plano de voo. Na vida real, isso é feito depois dos dois tripulantes concordarem com todos os dados que forem inseridos no FMS. Clicando-se em Legs, verifica-se que todos os waypoints estão colocados, porém ainda sem informação de velocidades e altitudes. Para inserir os dados iniciais de performance, clica-se em Init-Ref, Index, Perf. Essa primeira página de Perf Init deve ser preenchida inicialmente na coluna da esquerda, começando de baixo para cima, e depois prosseguindo-se a coluna da direita, de cima para baixo. Inserimos inicialmente o Cost Index, que é igual a 5. Depois a quantidade de combustível de reserva, que é 2,4. Como já havíamos introduzido o Zero Fuel Weight na página de Payload, se apertarmos a tecla L3,
ele vai aparecer no Scratchpad. Apertando novamente, ele aparece já no local de Zero Fill Weight. É também possível digitar qualquer outro Zero Fill Weight no Scratchpad e apertar L3 para que ele seja introduzido como novo Zero Fill Weight. Aqui clicamos L3 e o Zero Fill Weight que havia sido colocado com um payload de 52.6 aparece no Scratchpad. Apertando-se mais uma vez o L3, ele entra com o Zero Fill Weight. Próximo dado é o Block Fill, 5.6 toneladas, que é introduzido no Scratchpad e em seguida levado para o L2. Em seguida vamos preencher os dados da coluna direita dessa folha, iniciando pelo nível de voo, nesse caso 360, e em seguida dali para baixo. A próxima inserção será do vento em cruzeiro, que, uma vez fornecido pelo plano da SimBrief, para esse nosso voo é 004/26, ou seja, o vento praticamente de norte com 26 nós. Esse é o vento médio da rota. Em seguida, consulta-se o plano de voo da SimBrief novamente para verificar qual é a temperatura no topo da subida. No nosso caso é -50. Então colocamos no R3 -50. A seguir, introduzimos a altitude de transição de Budapeste, que é 10.000 pés. Clica-se Execute para confirmar todos os dados dessa página. Clicando-se R6 N1 Limit, escolhe-se qual a redução de potência que vai ser utilizada na decolagem e na subida, se for o caso. Clicando-se em Takeoff, pode-se escolher qual é o flap que vai ser utilizado para a decolagem. No nosso caso, o flap 5. Clica-se em L3 e o CG aparece no Scratchpad. Em seguida, mais uma vez L3 e o CG vai para a sua posição, inclusive informando qual é a posição que o compensador do profundor deve ficar. Na lateral direita, clicando-se R1, R2 e R3, confirma-se as velocidades de decolagem. Agora vamos ajustar o compensador do profundor para a posição 5.65, conforme a informação do FMC. No FMC2, clicamos FMC e em seguida Legs, para verificar que todos os dados introduzidos no FMC1 já estão no 2. Agora iremos fazer um Scan Flow no painel superior, modificando a posição de alguns interruptores à nossa conveniência. O primeiro deles é o Yaw Damper. Uma vez ligado, ele apaga a respectiva luz. Logo abaixo, no painel de navegação, verifica-se se os interruptores de VHF Nave, IRS e FMC estão na posição normal. Mais abaixo, no painel de bombas de combustível, ligam-se as bombas dos tanques que possuem combustível. A seguir, testa-se a válvula de crossfeed. Abrindo-se o crossfeed, vai acender um aviso de valve open, primeiro com intensidade alta e em seguida diminuindo a intensidade. Isso feito, pode-se fechar o crossfeed e está terminado o teste. A seguir, no topo da segunda coluna do painel superior, verifica-se o display elétrico, que selecionado para Ground Power mostra que ele está fornecendo 24 volts DC, 115 AC com 402 Hz. A seguir, verifica-se que o interruptor AC da GALI está ligado. Na terceira coluna, os interruptores de Equipment Cooling para Supply Exhaust devem estar na posição normal. A seguir, deve-se ligar o Fasten Belts caso a aeronave já esteja abastecida. Pode-se também checar o aviso de chime para os passageiros. Agora, no topo da quarta coluna, vamos ligar os aquecedores de para-brisa. Em seguida, verifica-se que os sistemas anti-gelo, tanto das asas quanto dos motores, estão desligados. Logo depois, liga-se as 4 bombas hidráulicas. Em seguida, aperte por 5 segundos o botão de teste do Cockpit Voice Recorder e aguarde-se a lâmpada acender. Indo para a quinta e última coluna do painel superior, temos no painel de Bleed, que é a Recirculation Fan,
já está na posição alto onde deve ficar. Coloca-se os interruptores dos packs esquerdo e direito em alto. Verifica-se a Isolation Valve aberta, os bleeds dos motores 1 e 2 em on e o bleed do APU em off. A seguir, insere-se a altitude de cruzeiro no sistema de pressurização, 36.000 pés, e a altitude do campo de destino no Landing Elevation, 1.900 pés. Verifica-se que a válvula manual de pressurização esteja em Open, colocando-se o interruptor para a direita em Open e soltando-se. Em seguida, verifica-se que o sistema de pressurização esteja em Auto, e, quanto às luzes externas, que as de navegação estejam na posição Steady. Isso encerra o Scan Flow e a inserção de dados no painel superior. Em seguida, na parte inferior esquerda do painel superior, vamos fazer o acionamento do APU. Coloca-se o interruptor de partida momentaneamente em Start e solta-se. Observa-se a luz de Low Oil Pressure acender e em seguida o EGT começa a indicar a temperatura ascendente até uns 750 graus Celsius, que depois reduz para 400. Na parte traseira da fuselagem da aeronave, pode-se verificar que no escapamento do APU o ar começa a ficar quente à medida que o APU atinge velocidade de cruzeiro. Assim que a luz de gerador do APU disponível acender, pode-se ligá-lo ao sistema elétrico da aeronave. Como a partir de agora não precisamos mais da fonte de energia elétrica externa, podemos desligá-la e solicitar que ela seja desconectada da aeronave. A seguir, podemos ligar o bleed do APU, que vai ser necessário para a partida pneumática dos motores. Agora vamos introduzir dados no MCP, que é o Master Control Panel, que é esse painel central que fica sob o Glare Shield. Primeiro vamos colocar a velocidade V2 133 nós, que vem do FMC, no display IAS Mach de velocidade. A seguir, iremos colocar a proa da pista que iremos usar para a decolagem no display do heading. E nesse caso será 307 graus. A seguir, coloca-se a primeira restrição de altitude no display de altitude. No nosso caso, não há nenhuma restrição de altitude até o nível de cruzeiro, então colocamos o nível de cruzeiro, que é 360, ou seja, 36.000 pés. Nos equipamentos de navegação VOR e ADF, colocam-se as frequências convenientes. No nosso caso, só iremos colocar o VOR de Budapeste 117.3, já que não vai ser utilizado nenhum ADF da região durante os procedimentos padronizados de subida. A distância do DME-1 do VOR de Budapeste já pode ser vista no Navigation Display e é 1,5 milhas. O VOR-2 está inoperante. Em seguida, vamos ligar os Fly-Direct, diretores de voo. O primeiro a ser ligado deve ser do lado do piloto que vai voar a perna, no caso, o lado esquerdo. Como o primeiro diretor de voo a ser ligado vai ser o Master, aparece a letra MA em verde sobre o seu interruptor. Terminada a inserção de dados no MCP,
vamos começar a colocar dados nos EFIs esquerdo e direito. O primeiro deles será a altitude mínima de descida em Innsbruck, no nosso caso 3.700 pés, que pode ser visualizado no PFD em verde abaixo da palavra Barrow. A seguir, vamos fazer o ajuste de altímetro do lado esquerdo. Usando o botão Barrow no EFIS esquerdo, o botão externo muda de HPA para polegada de mercúrio. Selecione o que for necessário e a seguir no botão interno ajusta-se o QNH da localidade. Uma vez pressionado esse botão, ele passa para ajuste padrão QNE. No caso, colocamos também 1014 no altímetro standby e também no lado direito. A seguir, vamos confirmar que os Navigation Displays, tanto esquerdo como direito, estejam no Mode Map e com range máximo em 10 milhas. Aperta-se o botão Terrain do lado do piloto que irá voar essa perna e o botão TFC no centro do botão de Range para se ter a informação de tráfego. Assim terminamos a inserção de dados nos painéis de FIS. Faremos agora um Scan Flow no painel principal e no console central, começando colocando o Auto Brake em Rejected Takeoff, RTO. A seguir, no seletor de informações do MFT, apertamos SYS para verificar o sistema hidráulico. Voltamos ao seletor de MFD, apertando agora Engine. E no MFD inferior, temos informações adicionais dos motores que serão utilizadas durante as partidas dos motores. Em seguida, verifica-se que o Speed Brake está com sua alavanca totalmente à frente, em down. A seguir, vamos acionar o freio de estacionamento, pisando-se nos dois pedais e simultaneamente puxando a alavanca de Parking Brake. A seguir, coloca-se as manetes de potência para frente para ver se aparece um aviso aural mostrando que o avião não está configurado para decolagem. Após isso, verifica-se que as alavancas de corte de combustível dos motores estão na posição cutoff. Verifica-se que os dois interruptores de stab stream estejam na posição normal. Verifique e eventualmente ajuste os painéis de VHF, VOR, painel de carga e o painel do controle de radar, que no nosso caso está inoperante. Altimeter 29er.902. ILS runway tree 1 left and ILS runway tree 1 right in use. Landing and departing runway tree 1 left and runway tree 1 right. ZFR aircraft say direction of flight. All aircraft read back hold short instructions. Advise controller on initial contact you have Sierra. Ajusta-se os painéis de áudio, painel dos ADFs, eventualmente do terceiro VHF, e também coloca-se o código transponder, se houver. Caso negativo, coloque-se 2000 e mantém-se o transponder na posição standby. Exercita-se e ajuste em zero os compensadores dos ailerons e do leme. Ajuste o fechamento da porta entre o cockpit e a cabine através do seu botão de acionamento. Verifica-se que as portas e janelas estão fechadas e que eventuais escadas ou fingers foram retirados. Confirma-se que os 3 pinos de travamento dos trens de pouso estejam no console central. Solicita-se que os calços da aeronave sejam retirados. Isso encerra o scan flow do painel principal e do console central. E também, como todos esses itens foram feitos antes do primeiro voo do dia, pode-se considerar que o Before Start Checklist está completo.
Próxima etapa é autorizada o pushback e a partida dos motores. No caso, como não haverá pushback, o único item que não vai ser feito vai ser a liberação do parking brake. O primeiro item necessário para a partida é o desligamento dos packs do ar-condicionado, pois eles estão sendo acionados pelo bleed do APU e esse bleed vai ser necessário integralmente para a partida dos motores. A seguir, liga-se a luz anti-colisão para informar quem está no exterior da aeronave que os motores estão prestes a serem acionados. Em seguida, liga-se o transponder sem emissão de altitude, se bem que isso pode variar de aeroporto para aeroporto. Ao sermos autorizados a partida ou pushback, aciona-se o cronômetro do lado direito do painel. Caso haja pushback, solta-se o freio de estacionamento. Vamos começar a partida pelo motor direito, girando-se o botão de ignição desse motor para a posição ground. A seguir, observa-se no painel inferior a indicação de N2 do motor direito. Quando ela atingir cerca de 25%, leva-se a alavanca de corte de combustível do motor direito da posição cutoff para a posição idle. No display superior, há duas mensagens com fundo amarelo, ambas do lado direito. Uma delas é de Low Oil Pressure e a outra de Start Valve Open. A lâmpada de Low Oil Pressure irá apagar assim que a pressão de óleo atingir o seu mínimo. E a Start Valve Open só apaga quando a sequência da partida for terminada. A seguir, no painel superior, verifica-se que o botão de ignição do motor direito voltou automaticamente para a posição off. Podemos assim iniciar a partida do motor esquerdo colocando o seu respectivo botão de ignição na posição ground. Como na partida do motor direito, vamos olhar o display inferior para ver o N2 aumentando até aproximadamente 25% quando vamos abrir a válvula de combustível do motor esquerdo, levando-a da posição cutoff para a posição idle. Nessa pista externa, vê-se o motor direito já em marcha lenta, enquanto o esquerdo ainda está acelerando. Como no caso do motor direito, aguarda-se o apagamento da luz Start Valve Open para confirmar que a sequência de partida do motor esquerdo está completada. A seguir, no painel superior, verifica-se que o botão de ignição do motor esquerdo tenha voltado automaticamente para a posição off. Isso encerra o ciclo de partida. A próxima fase são as ações que devem ser feitas antes do táxi, e a primeira delas é verificar que a equipe de reboque está mostrando o pino que eles utilizaram para o reboque, o que significa que o nosso sistema de steering está operacional. Em seguida, ligam-se os geradores dos motores 1 e 2. Como já não necessitamos mais do APU, podemos desligá-lo começando desligando o bleed do APU por pelo menos 1 minuto antes de cortar o APU. A seguir, podemos desligar o APU, passando seu interruptor para off e depois colocando-se os switches de ignição dos motores em Continuous (CONT). A seguir, ligam-se os aquecedores de pitot e estático (Probe Heats). Caso seja necessário, ligam-se os antigelos das asas e dos motores. No nosso caso, vão permanecer desligados. A seguir, ligamos os ar-condicionados, colocando-se os seus packs em Auto. Em seguida, colocamos a Isolation Valve, também em Auto. A
seguir, vamos colocar os flaps na posição de decolagem, fazendo isso por partes. Primeiro colocamos a posição 1, em seguida na 2 e depois na 5, que será a posição definitiva para a decolagem. Confirmamos que a posição do estabilizador, Stab-Trim, esteja correta e em seguida verificamos que as alavancas de combustível dos motores estão em idle. Em seguida apertamos o botão SYS de Sistemas do MFD para observar as informações no painel inferior, para logo depois fazer os cheques do sistema de controle do avião, mexendo-se os ailerons de batente a batente, idem com o profundor e também com o leme. Aperta-se e solta-se o botão de Recall, que fica ao lado dos botões de Master Warning e Master Caution. As luzes que permanecerem acesas indicam os sistemas que ainda não estão prontos para voo. Em seguida, apertando-se mais uma vez o botão Engine do MFD, apaga-se o painel inferior. Isso é feito porque qualquer alarme agora vai aparecer no painel inferior, o que chama a atenção dos pilotos mais rapidamente. Isso termina as verificações do Before Taxi. O próximo cheque vai ser Clear to Taxi, autorizado a taxiar. A primeira ação após autorizado o táxi é ligar as luzes de Runway Turn Off e a luz de táxi. Isso indica, para quem estiver próximo da aeronave, mesmo durante o dia, que ela está pronta para se movimentar. A seguir, vamos soltar o freio de acionamento, acionando os pedais primeiramente, depois a alavanca do freio. A seguir, coloque as manetes do motor para frente para verificar que não vai haver nenhum alarme de configuração indevida. Nota-se que desse modo, o avião é mantido estacionado pelo freio dos pedais enquanto se coloca as manetes acima de 50% do seu curso. Assim é possível verificar a eficiência do freio dos pedais ao mesmo tempo que se verifica que a configuração de decolagem está correta. Isso também evita que a aeronave seja desacelerada bruscamente para desconforto dos passageiros, se a verificação de freio de pedais for feita durante o táxi. Quando autorizado para iniciar o táxi, mantém-se os pedais pressionados, coloque-se as manetes em cerca de 40%. Em seguida, retira-se a pressão dos pedais devagar, de modo que se tenha uma ideia de como está a eficiência dos freios. As velocidades máximas de táxi recomendadas pela Ryanair são de 5 nós, caso o piso esteja escorregadio, 10 nós se houver curvas maiores que 45 graus, 15 nós em rampas de estacionamento, 30 nós em taxiways retos e 50 nós se o táxi estiver sendo feito dentro da pista, como no caso de backtracks. A potência máxima não deve passar de 40% de N1. É comum se aproveitar o tempo durante o táxi para a cabeceira da pista em uso para se fazer o take-off briefing, o briefing de decolagem, que é o que vamos fazer agora. Tipicamente, o briefing de decolagem consta de duas partes. A primeira, onde não se considera nenhuma falha, vai ser a mais provável, e na segunda, considerando-se falhas durante a decolagem. O briefing de decolagem é feito pelo piloto que vai voar a próxima etapa e começa com o título Briefing de decolagem para que o outro piloto preste atenção no que vai ser dito.
Vamos agora dar um exemplo de briefing de decolagem para essa etapa. Briefing de decolagem. Vamos decolar da pista 31 direita de Budapeste, que tem 3.707 metros de comprimento e 496 pés de altitude, praticamente 500 pés. A pista está seca, o QNH é de 1013 milibares e o vento é fraco de 340,4, ou seja, mais de frente e um pouquinho de direita. A configuração vai ser flap 5 e com potência máxima de decolagem toga. Durante a decolagem, até 80 nós, aborta-se por qualquer alarme. Após 80 nós, só abortaremos por falha ou fogo no motor. Após a decolagem, vamos manter a proa da pista até o waypoint Bravo Papa 001 e acelerando para 210 nós. Há uma restrição de 230 nós nesse waypoint. Em seguida, uma curva pela esquerda para a proa 200 para o waypoint Bravo Papa 021. Caso haja falha até a V1 que requer abortar a decolagem, vou reduzir a potência e aplicar reversos. O freio fica com o auto brake. Se houver falha depois da V1, vamos aguardar a VR para a rotação e subir com a velocidade que estiver quando ocorreu a falha, ou acelerar para V2 caso for menor. Vamos subir para 2.000 pés, que é 1.500 acima do campo, e em princípio fazer curva pela direita para entrar na perna do vento pela direita da pista 31 direita. Nessa decolagem, a V1 é 125, a VR 127 e a V2 133. Take-off briefing terminado. Alguma pergunta? Quando pararmos no ponto de espera da pista 31 direita, iremos fazer o checklist de Before Takeoff Down to the Line, quer dizer, a primeira parte do checklist antes da decolagem. Quando se chega nesse ponto de espera, ou mais comumente no fim da fila das aeronaves que estão à nossa frente para decolagem, usa-se o freio de acionamento à nossa conveniência. Nessa ocasião, ainda não temos autorização para a decolagem. A primeira ação desse checklist é desligar a luz de táxi. Primeiro porque paramos o táxi, mas iremos utilizar esse item para indicar que ainda não temos autorização para a decolagem. A seguir, clicamos no Attend Chime, que é uma informação oral para a tripulação de cabine que os informa que estamos próximos da decolagem. A seguir, colocamos o interruptor de autothrottle na posição ARM. A seguir, apertamos o botão LNAV e pretendemos utilizar a navegação lateral vinda do FMC. Depois verificamos no FMA, a parte superior do PFD, quais são os modos que estamos selecionando. O autothrottle está em ARB, em branco, e o LNAV também está em standby, em branco. A seguir, verificamos que os flaps estão na posição de decolagem e que a luz verde abaixo do seu indicador está acesa. A seguir, verifica-se que o compensador do estabilizador horizontal está na posição correta para a decolagem. Isso termina os itens do Before Takeoff Down to the Line. Enquanto aguardamos a autorização para a decolagem, eu gostaria de comentar quais critérios devemos levar em conta para selecionar o autothrottle, a navegação lateral e a navegação vertical. O Boeing 737 tem três áreas distintas de automatismo. A primeira é com relação à potência do motor, que é controlada basicamente pelo autothrottle. A segunda é a navegação horizontal, ou chamada de lateral, que indica que proa a aeronave deve estar para cumprir o que foi planejado no plano de voo. E a terceira é a navegação vertical, que indica qual a altitude que a aeronave deve atingir ou manter entre os waypoints do plano de voo que foi introduzido no FMC. Como seria de se esperar, os motores do Boeing 737 podem ser operados manualmente, ou seja, durante a decolagem, coloca-se os manetes para frente até a posição que deu a potência de decolagem. Quando se atingir a altura para reduzir a potência para a subida, reduz-se os manetes para a potência de subida, mantém-se essa potência durante a subida e ao chegar no cruzeiro, reduz-se a potência para a potência de cruzeiro. No entanto, se um plano de voo for inserido no FMC e se ambos os flight vectors estiverem operando, quando a aeronave estiver pronta para decolar, basta alinhá-la
colocar o auto throttle em ARM e apertar o botão de toggle, Takeoff Go Round, o motor passa a ser controlado de forma automática a partir desse instante. Inicialmente foi para a potência de decolagem, em seguida, ao atingir a altitude de redução para subida, é feita a redução de acordo com o que estiver estabelecido no FMC, e mesmo ao atingir o nível de cruzeiro ou a primeira restrição, é feita a redução, inclusive mantendo-se as eventuais restrições de velocidade durante a subida e o cruzeiro. Quanto à navegação lateral, ou seja, que proa o avião deve tomar, há três possibilidades. Caso não se selecione LNAV ou Heading no NCP, o diretor de voo dará informações ao piloto ou ao piloto automático de forma que a aeronave fique com as asas niveladas. O diretor de voo vai procurar manter a proa necessária para cumprir o plano de voo integralmente. Caso em vez de LNAV tenha sido apertado o Heading, a aeronave vai manter a proa selecionada pelo botão de Heading. Quanto à navegação vertical, pode-se apertar o botão VNAV ou não. Caso o VNAV tenha sido acionado antes da decolagem, o VNAV engaja a 400 pés de altura e vai procurar manter V2, até o ponto que se ligue o piloto automático, quando ele passa automaticamente para V2 mais 20. E em seguida, ao atingir a altitude de aceleração para climb, ele passa imediatamente para 250 nós, caso não haja nenhuma restrição de velocidade em algum waypoint. O inconveniente do modo VNAV é que ele não garante proteção para o wind shear. Se o VNAV não tiver sido acionado, a proteção do wind shear é feita pelo diretor de voo, tanto diretamente para o piloto ou para o piloto automático. Não há automatismo para o comando do trem de pouso e dos flaps. No caso do trem, assim que se observa uma subida positiva, deve-se comandar o trem em cima. Quanto aos flaps, observa-se a velocidade. Quando passar um traço branco, que define que a partir daí o flap pode ser 1, deve-se comandar o flap para 1. À medida que a velocidade aumenta, quando passar pelo traço do velocímetro 1, pode-se comandar o flap para 0, caso a aeronave continue acelerando. São muitas as combinações possíveis para o sistema automático de voo do Boeing 737. Eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo um site que detalha bastante bem todas as possibilidades. Ele é do Aviator Life CS e chama-se Boeing 737-800NG Automatic Flight System Parte 1. Não deixe de assistir esse vídeo porque é muito bem feito.